Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje temos aqui a presença do professor Bruno Giancoli, da Faculdade de Direito. Professor, né, o senhor já veio aqui no nosso programa, né? Sim. E o senhor é ao mesmo tempo, o senhor é professor tanto lá da Faculdade de Direito, bem como do curso de gastronomia aqui da nossa universidade. Bem, mas hoje o professor não vai falar de vinho, o professor vai falar sobre as características do consumidor brasileiro. Professor, afinal de contas, quem é esse consumidor brasileiro? Como é que ele é? Isso é uma questão muito interessante. Nós tivemos uma mudança sensível e radical quando a gente fala de direito do consumidor, né? Direito do consumidor, para aqueles que não sabem, ele está completando 24 anos, né? O direito do consumidor. A gente tem como marco o Código de Defesa, né? O CDC em especial, mas o nosso marco de referência é a própria Constituição de 88. Então, nós estamos falando de uma disciplina, de uma área jovem. Antes é curioso porque nós tínhamos a questão da economia popular, a questão ligada ao Sarney, né? Todas as donas de casa, né? Que faziam lá aquelas campanhas para verificar precificação e remarcação. Nesse final da década... Professor, né, nem lembra dessa época. Nem lembra dessa época, né? Da alta inflação nesse alta inflação. E foram justamente esses fatos históricos que deram origem ao primeiro perfil do consumidor, né? Esse perfil do consumidor endividado, o problema da gasolina, da carne. Nós tivemos historicamente o escândalo do leite C, que usava a soda cáustica. Então nós mudamos, evoluímos muito o mercado de consumo nacional. Dessa falta de segurança, dessa falta de acesso, para um perfil de uma sociedade de consumo totalmente informacional, né? E eu costumo brincar com um professor de civil e direito do consumidor, os mais jovens, poucos lembram, mas telefone no Brasil era alugado, né? Telefone no Brasil era alugado e linha telefônica era objeto de inventário. Você inventariava a linha telefônica. Hoje uma pessoa aí tem 5, 6 celulares, né? 5, 6 linhas. Você pede linha aí a pessoa quer te dar 5, 6 linhas. Então mudou-se radicalmente o consumo. Hoje nós vivemos uma sociedade, né, do hiperconsumo. E esse hiperconsumo, que é o hiperconsumo simbólico da marca, do status. Antes a família queria ter um carro, hoje todo mundo tem um carro, é a casa. Então isso cria um cenário de um consumo muito intenso e de alguma maneira pode ser perigoso, né? Porque esse consumo intenso pode nos trazer esse passado, Paulo, que você tem medo, que é desse passado de endividamento, de inflação, de crise que a gente eventualmente pode vivenciar. Nesse aspecto, então, eu gostaria de perguntar a respeito se o consumidor brasileiro, de modo geral, ele tem consciência ou não dos seus direitos, né? Do tipo, ele compra algo que veio quebrado, muitas das vezes ele não troca, deixa para lá, ou então um produto oferece alguma coisa, mas na verdade não oferece. Como é que é a postura, de modo geral, do consumidor brasileiro? Isso acho que é o tema central que você está batendo, né? Aliás, o direito do consumidor, ele se justifica, ele existe justamente porque o consumidor ele não tem esse conhecimento, né? O direito do consumidor, e isso é uma questão importante para quem não é da área jurídica, ele é uma disciplina de proteção. Ele é um conjunto de regras de proteção diferenciada. Não exclusivamente o direito do consumidor. Na verdade, costuma brincar que o direito do consumidor é o filho do direito do trabalho. Então nós temos o consumidor como pessoa protegida, o empregado, a criança, adolescente, o idoso, que são todos esses diplomas jurídicos de alta proteção diferenciada. E qual é o traço, né, que é a base para justificar a proteção do consumidor? Que todo consumidor é vulnerável. Então a vulnerabilidade é uma expressão que é um princípio do direito do consumidor que legitima a atuação da disciplina. E quando eu falo de vulnerabilidade, que é uma fragilidade, uma debilidade reconhecida pelo sistema jurídico, é porque são várias debilidades. Entre elas, nós chamamos da debilidade ou fragilidade jurídica, né? Tecnicamente, então, o que isso significa? Na verdade, todos nós vamos praticar relações de consumo diariamente. O ato de levantar, acender a luz é relação de consumo. O ato de ligar a torneira é relação de consumo. Comprar é relação de consumo. Mas quem conhece os próprios direitos? Ninguém.
não sabe exercer. E passa a ser até um problema maior de cidadania. Então, qual é o nível de conhecimento do brasileiro? Infelizmente, Paulo, a educação no Brasil é muito ruim e, consequentemente, o exercício é muito ruim. Desculpe, professor, mas nesse aspecto, há também uma divulgação, de modo geral, a respeito dos direitos do consumidor, que também concordo, eu acho que nós não temos ainda uma consciência de cidadania que na verdade, por exemplo, que nós tenhamos consciência sobre nossos deveres, sobre os nossos direitos políticos, por exemplo, mas também será que, por outro lado, o Estado brasileiro ou as instituições da área do direito também não fazem um trabalho de popularizar, no sentido de conscientizar o consumidor brasileiro a respeito dos seus direitos? Eu acho que existe um trabalho institucional que faz parte da Política Nacional de Defesa do Consumidor, mas ela é muito frágil, Paulo. Ela é muito deficitária. Né? E eu costumo brincar que também um consumidor muito bem informado ele é um consumidor perigoso, porque ele exige mais, ele é mais consciente. Eu acho que, de uma maneira geral, existe uma... Mas isso seria excelente, excepcional. Né? Essa é a solução. Essa é a chave da questão. Um dos princípios do direito do consumidor é o princípio da educação. Educação para o consumo, que é para o consumo consciente, que ele se dê de forma consciente. Como essa educação para o consumo está sendo feita? E aí a minha crítica. Para você ter uma ideia, na verdade, a inserção da disciplina de Direito do Consumidor na faculdade de Direito é uma coisa recente, já tem menos de 5 anos. Tá? Ele é cobrado o Direito do Consumidor há menos de 6 anos no exame da OAB. Sendo que o Judiciário Civil, nós temos hoje 100 milhões de ações no Brasil. 51% dessas ações são de Direito do Consumidor, o que mostra que nós não temos pouco conhecimento dessa área. Né? E aí vem uma questão curiosa. Quando eu falo de direito do consumidor, isso não é uma disciplina para um advogado, é uma disciplina para a vida. Claro. Né? Então, eu às vezes me recordo da infância, hoje se critica muito, eu me recordo daquela aula de OSPB, né? Que tinha... Isso é antigo, né? Isso prova a idade. Mas, de alguma maneira, a gente precisa uma reinserção no ensino fundamental, no ensino médio, noções básicas de direito político, relacionado ao voto, à cidadania, e como existem países desenvolvidos de consumo. Quais são os seus direitos, o que você pode fazer, como você pode fazer, prazos de exercício. E dou um exemplo que é o cabalístico número de 7 dias. Pode reclamar em 7 dias, pode devolver em 7 dias, tudo pode em 7 dias. Passou de 7 dias? O mundo foi feito em 7 dias, então reclamação em 7 dias. Está errado. Os 7 dias é uma regra específica só para as compras realizadas fora do estabelecimento comercial, que é a internet, venda a domicílio. Mas as pessoas equivocadamente ficam lembrando desses prazos. Falta de educação para o consumo, que é algo crônico. Professor, o senhor tem aqui um livro chamado Direito Civil e Responsabilidade Civil. Eu gostaria que o senhor fizesse uma relação justamente entre a área do direito do consumidor e a área do direito civil. Mas eu gostaria que o senhor falasse no nosso próximo bloco. E você já sabe, continue aqui com a gente no Café Pensamento. O que faz um quadro ser famoso? Essa pergunta passa pela cabeça de muita gente que vê o quadro Mona Lisa, pintado por Leonardo da Vinci. O quadro, também conhecido como La Gioconda, atrai a visita de milhões de pessoas. Muitos se espantam ao descobrirem que a obra mede apenas 77 por 53 centímetros. O que o quadro teria de especial para receber tanta atenção? Há quem diga que o sucesso é resultado dos mistérios que envolvem a obra, a começar
Pelo sorriso enigmático, durante anos se discutiu se Mona Lisa está feliz ou triste. Também se discute quem teria sido a modelo do quadro, que começou a ser pintado em 1503, um trabalho que Leonardo da Vinci só terminaria em 1506. A versão oficial diz que se trata da esposa de um poderoso comerciante de Florença, Francesco del Giocondo, e há quem diga que ela teria sido amante do pintor. Alguns historiadores afirmam que a modelo estaria grávida, o que explicaria o sorriso e a posição das mãos. Outros especialistas afirmam que a modelo, na verdade, foi uma duquesa de Milão, e há teorias que dizem que o quadro retrata o próprio Leonardo da Vinci vestido de mulher. Independente da modelo, a obra era importante para da Vinci, que sempre levava em suas viagens. Quando ele morreu na França, em 1519, a obra virou item da realeza francesa, sendo exposta sem muito destaque no Palácio de Versalhes. Anos depois, Napoleão teria ficado encantado com a obra, pendurando-a em um de seus aposentos. Só mais tarde, ela iria para o Louvre, de onde foi roubada em 1911. O crime gerou polêmica e o quadro virou notícia. Felizmente, ele foi recuperado. O autor do roubo foi Vincenzo Perugia, faxineiro do museu. Depois do roubo, Mona Lisa se tornou um quadro emblemático para a história da arte, um símbolo de obra valiosa. Mais de 500 anos depois de ter sido pintado, o quadro ainda é motivo de inúmeras versões e reinterpretações. Mas o mistério continua. Do que sorri Mona Lisa? Bom, um dos livros que marcaram minha vida é o do Tony Bellotto, que chama No Buraco. É um livro que conta a história de uma banda brasileira que fez um único sucesso nos anos 80. E aí ele tá com o Theo, que é o personagem principal, é o guitarrista, era o guitarrista dessa banda, e ele está contando a história de como foi esse sucesso. E ele mostra muito essa realidade aqui da cidade de São Paulo. Me chamou muito a atenção, primeiro pelo jeito que ele escreve, que é muito gostoso de ler, e também as histórias, né? São fatos culturais que quem era adolescente na década de 80 vai se divertir muito com as histórias, né? Que a gente ficava esperando chegar a sexta-feira, o sábado, para a gente ver as nossas bandas na TV. E aí ele conta bem esses bastidores. É o tipo de livro que você começa a ler e não quer parar, tanto pelos flashbacks que o personagem tem, quanto pela história que ele vive no momento do livro. Eu indico esse livro para todo mundo que queira se divertir e também reviver, né? Ter esse flashback do que foram os anos 80, principalmente na área de música, no Brasil, das grandes bandas que surgiam dessas histórias, e também para ter a oportunidade de conhecer um escritor brasileiro, que é um artista fantástico. No Titãs ele ainda toca e escreve numa linguagem muito gostosa de ler. Indico pelo final do livro também, que é bem interessante, é um livro muito surpreendente. Acho que todo mundo vai gostar e se divertir. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento, hoje com o professor Bruno Giancoli, da Faculdade de Direito aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e nós estamos falando sobre as características, a identidade do consumidor brasileiro. Professor, no bloco anterior nós estamos falando da relação, né? A pergunta era qual a relação entre o direito civil e o direito do consumidor? Como essas duas áreas elas estão imbricadas? A gente costuma brincar que, na verdade, o direito do consumidor é o direito civil moderno. Porque o que é uma relação de consumo na essência, né? É comprar
é a compra e venda, são os empréstimos, é a prestação de serviço. Então, o direito civil, né, que cuida dessas bases, ele é especializado na relação de consumo. É um direito civil com um traço mais característico que, ao lado de imaginar duas pessoas num equilíbrio, né, numa liberdade, né, numa isonomia, nós temos uma pessoa em desequilíbrio, né, que é o consumidor, e por isso, ao invés de usar uma norma geral, nós usamos uma norma especial que garante esse reequilíbrio dessas relações. As grandes temáticas do direito civil são as grandes temáticas do direito do consumidor. Então nesse aspecto, nós poderíamos dizer que o direito do consumidor digamos assim, é uma espécie de concretização contemporânea do direito civil? Sem dúvida nenhuma. A gente pode imaginar o seguinte, fazendo um paralelo, que eu tenho o direito civil como a Terra e eu tenho alguns satélites como a Lua, que é o direito do consumidor, que acabam, né, influenciando algumas marés importantes. Então você tem lá o direito do trabalho, você tem que também uma questão privada, né, porque o direito civil, aos que não são da área, é a disciplina mãe do direito privado. Né, que é o contrato, que é a responsabilidade. E aí nós temos nesse nosso mundo multiforme, a necessidade de criar algumas disciplinas para tratar de temas mais específicos. Criança e adolescente, o idoso, o direito do trabalho, que desdobram do direito civil, que deixam de ser temas tipicamente privados para se tornarem temas comunitários. Que essa é a diferença do direito do consumidor. Quando alguém tem um problema num plano de saúde porque negam uma cobertura, isso não é um problema exclusivamente desta pessoa. É um problema do mercado. Então as atuações e os players que vão participar dessa discussão são outros também. Isso que é a mudança sensível. Então, professor, dentro desse aspecto, a água também não estaria na instância, né, que é um serviço, não estaria nessa instância também do direito do consumidor? Não, sem dúvida nenhuma. A água, como bem essencial, ela vai ser caracterizada como serviço público e ela é um dos serviços públicos que estão submetidos à disciplina do direito do consumidor, né? Via de regra, todos os serviços públicos que são remunerados por tarifas, preço público, eu vou sujeitar o direito do consumidor. Aqueles que estão sujeitos a um custeio tributário, taxas, impostos, a gente mantém no direito administrativo de modo geral. Como é um serviço público essencial, diz o direito do consumidor que ele deve ser prestado de forma contínua. Logo, né, se eu imaginar um corte no abastecimento, como está acontecendo, que é o racionamento, de alguma maneira os direitos dos consumidores estão sendo violados. É porque às vezes o senso comum fala, não, mas não está chovendo. No entanto, a gente pode cobrar do Estado, né, no caso do governo estadual, que é o seguinte, olha, já que há essa cobrança, digamos assim, essa cobrança ela tem que ser revertida para novos investimentos. Perfeito, né? Exatamente. É exatamente essa a questão. Quando você está pagando para um serviço de qualidade, aliás, pagando bem caro. E, portanto, existe, sem dúvida nenhuma, o problema natural, que é irreversível, uma questão que nós não temos controle, muito embora exista uma discussão ambiental a respeito do assunto, mas o que foi feito nos últimos tempos para evitar situações de racionamento como essa? Será que o investimento adequado está sendo feito ou foi feito? E a partir desse momento se legitima o Ministério Público, a Defensoria, a própria Ordem dos Advogados do Brasil, como há também as associações de defesa para instaurar inquéritos civis para apurar se há uma falha dessa empresa pública que é a Sabesp, por exemplo. Professor, você fala muito de sustentabilidade hoje. Qual é a relação entre justamente esse conceito de sustentabilidade e a área do direito do consumidor? A sustentabilidade é o norte do direito do consumidor. Como qualquer outra disciplina de proteção, ela tem o que nós chamamos de política de defesa, que são metas que devem ser alcançadas através de ações. O direito do consumidor ele lida com duas metas ou dois objetivos. De um lado, a proteção do consumidor, de um outro lado, a harmonização dos interesses.
Esses dois objetivos, quando são alcançados simultaneamente, nós temos um mercado sustentável. Então, vamos a um exemplo, mais um exemplo polêmico de hoje em dia. O problema dos expurgos inflacionários. Nós falamos lá, Deus me livre, plano Collor, plano Bresser, isso está em voga. Esquece isso, professor. Esquece isso. Mas estão sendo discutidos. Aos que não sabem o que são os expurgos inflacionários, na época desses planos econômicos, nós tínhamos alguns depósitos judiciais. Eles eram corrigidos por uma taxa incompatível com a correção aplicada no mercado. O banco devolveu com uma correção menor e hoje uma série de consumidores entraram no judiciário pedindo a diferença. Qual que é a grande questão? Essas ações somadas giram em torno de 30 bilhões de reais. E aí vem a dúvida. Se eu julgar procedente essa ação, eu defendo os consumidores, mas eu posso quebrar o sistema financeiro. Se eu julgo improcedente, eu preservo os bancos, mas viola os interesses dos consumidores. Como harmonizar e também proteger? É um desafio permanente de interesses e a gente sempre brinca, que o direito do consumidor ele está num dos vértices da ordem econômica, que é basicamente trabalho, livre iniciativa e consumo. Quando eu não consigo equilibrar eu tenho um problema em qualquer um deles. Crise na livre iniciativa gera desemprego. Desemprego, menos renda, menos consumo. Menos consumo, problema na livre iniciativa. É um ciclo que pode ser ao mesmo tempo virtuoso ou um ciclo de crise. Então, não consumir, por incrível que pareça, pode ser muito arriscado. Dentro do modelo econômico que nós temos hoje, existem alguns filósofos franceses que eles propõem o que eles chamam de desaceleramento do consumo. Mas o desaceleramento pode pôr em xeque o nosso modelo estatal, que é fundado essencialmente... E econômico, E econômico, que é fundado no seja feliz consumindo, meio um American way of life. E nós, como colônia, nós somos totalmente adeptos dessa situação. Não vou nem dizer se é certo ou errado, mas a estrutura que nós temos hoje exige um consumo, talvez mais sustentável. E isso é um desafio permanente do Estado e do mercado como um todo. Professor, muito obrigado pela sua entrevista e gostaria de agradecer você mais uma vez e até o próximo Café Pensamento. O casamento é sempre um momento muito importante em nossas vidas. Mas você sabia que alguns dos costumes nupciais são mais antigos e estranhos do que você imagina? Por exemplo, você nunca se perguntou o porquê de um bolo na festa de casamento? Bem, foram os antigos romanos que começaram com essa história. Mas se você pensa que o bolo de casamento dos romanos era igual ao de hoje, está enganado. Os romanos tinham o costume de quebrar o bolo na cabeça da noiva, para trazer fertilidade e abundância. Quando não se tinha bolo, o jeito era jogar trigo ou farinha na cabeça da coitada e comer os restos para trazer sorte. Azar mesmo, só o da noiva, né? Falando em noiva, antigamente elas se vestiam de forma diferente das noivas atuais. Se hoje a noiva se casa de branco, na Idade Média a moda era casar de vermelho, que significava sangue novo na família. Outra coisa diferente eram os casamentos arranjados. Na época, era comum que as meninas ficassem noivas entre os 3 e 5 anos de idade. Reza a lenda que o primeiro casamento por amor foi o da Rainha Vitória, da Inglaterra. Ela era apaixonada por seu primo, mas a tradição dizia que ninguém podia pedir uma rainha em casamento. Então, ela mesma resolveu fazer o pedido. O príncipe aceitou e eles foram felizes para sempre. Ou quase isso. O tempo passou, mas todos esses costumes continuam garantindo uma festa bem bonita, com direito a belos vestidos, decorações luxuosas e bolos de princesa. A única diferença é que agora as noivas não precisam mais se preocupar com doce no cabelo. Meu nome é Sérgio Riso, eu sou professor e jornalista, 45 anos.
O livro que eu recomendo é A Fogueira das Vaidades, de Tom Wolfe, sobretudo para estudantes e profissionais de jornalismo, mas também para todos os interessados em compreender um pouco melhor o significado de Nova York para a cultura ocidental do final do século XX. O livro do Tom Wolfe, primeiro romance de um jornalista conhecido por ter sido um dos grandes nomes do novo jornalismo, do jornalismo literário, como preferem alguns, é um diagnóstico de como, por trás dos cartões postais da cidade, você encontra uma profunda desigualdade social, que muita gente não suspeita que exista em Nova York, de como é, sobretudo, que a cidade é buscada por muita gente, para quem a vaidade é importante, né? Quer dizer, Nova York é o lugar que se escala, né? É o lugar onde se procura chegar sempre no cume, principalmente para quem trabalha com dinheiro, principalmente para os profissionais do mercado financeiro. A adaptação feita pelo diretor Brian De Palma do romance do Tom Wolfe, que foi lançada também como A Fogueira das Vaidades, enfrenta todas as dificuldades habituais de um filme que queira condensar uma obra literária complexa como é o romance do Tom Wolfe, mas me parece que nesse caso a adaptação é ainda mais infeliz do que a média, porque opta por destacar o que o romance tem de irônico, mas perdendo a elegância da prosa do Tom Wolfe, perdendo o que o romance tem de mais sutil. Quer dizer, o que acontece com o filme do Brian De Palma é que ele se torna uma espécie de chanchada. Do ponto de vista cinematográfico, a gente pode discutir se isso funciona ou não, mas o fato é que ela fica, a adaptação para cinema, muito distante do resultado do romance.